que é a dor miofacial? A dor miofacial é uma dor muscular, que ela pode ser ou localizada, ou espalhada, ou referida. Quando ela é localizada, você tem o nome de mialgia local. Quando ela é espalhada, você tem uma dor naquela região e ela se espalha para aquela mesma região que você está investigando. E quando ela sai daquela região que você está investigando, vai para uma outra região anatômica, você tem uma dor miofacial com uma dor referida. Então, você imagina uma situação que o paciente tem essa dor miofacial, tá? Então, o paciente tem essa situação aqui, que ele chega com uma queixa para você: doutor, eu tenho uma dor aqui nessa região sempre que eu acordo. Você fez toda a avaliação clínica, tomada de história, investigou os fatores causadores, possíveis fatores de risco da disfunção temporomandibular e diagnosticou uma dor miofacial nessa região do masseter, que é essa dor, quando você fazia a palpação lá de 1 quilo, fazendo a calibração do seu dedo no algômetro digital e palpava o masseter naqueles 9 pontos que eu já mostrei para vocês, ou seja, 3 pontos no masseter na origem dele, 3 pontos no corpo e 3 pontos na inserção. Uma pressão de 5 segundos de duração, uma pressão de 1 quilo. O que vai acontecer nessa situação? Se você conseguir reproduzir a dor da queixa que ele chegou falando para você, que tem aquela dor todo dia quando acorda, você tem uma dor muscular, uma dor miofacial. Imagina que essa dor, quando você fez a palpação, ela irradiou, mas ela ficou dentro do masseter. Ela não foi para o temporal, ela não foi para o dente, ela não foi para a região nasal, não foi para o olho, não foi para lugar nenhum, ela ficou no masseter. Então, você tem uma dor miofacial com espalhamento, tá? Então, é uma dor espalhada. Então, você tem uma dor miofacial com espalhamento, tá? É o nome de um dos subtipos de disfunção temporomandibular. Então, numa situação como essa, se o paciente tem, imagina que ele relatou isso para você, que acontece sempre pela manhã. Se acontece pela manhã, possivelmente alguma coisa aconteceu durante o sono desse paciente, ou o paciente tem apneia, ou o paciente tem um bruxismo no sono, ele tem um refluxo. A gente sabe que pacientes que têm apneia obstrutiva de sono e tem refluxo, esse paciente ele tem um bruxismo protetivo. Eu já comentei isso com vocês em algumas outras situações. O que seria o bruxismo protetivo? É aquele paciente que tem a falta de ar, que tem a apneia, a interrupção da oxigenação durante o sono, e ele faz um movimento mandibular de toque dentário, de apertamento, para voltar a respirar. Então, é um efeito protetivo, é um bruxismo protetivo. E nessa situação, alguma coisa aconteceu durante o sono do paciente, você vai começar a investigar o sono do paciente. O que você vai avaliar? Se o paciente fez algum movimento durante a noite, ou apertamento, ou ranger, que é o bruxismo cêntrico ou excêntrico, o que você tem nessa musculatura do masseter que tem uma dor miofacial com espalhamento? Você começa a encontrar nódulos durante a palpação, e esses nódulos são o que a gente chama de ponto gatilho miofacial. É um emaranhado dentro da musculatura, em que você consegue realmente sentir esse nódulo, ele fica bem localizado, bem pontual ali na musculatura do paciente. E é como se são contrações musculares que você tem. Além de você ter esses nódulos, você tem uma fadiga muscular muito grande. Então, o que você precisa fazer quando você tem um problema muscular? Você precisa trabalhar o quê? Primeiro, você precisa trabalhar o alongamento desse músculo e depois trabalhar o fortalecimento desse músculo. Então, uma das alternativas de tratamento é exatamente isso. Se você tem um problema muscular, você tem que devolver a biomecânica de movimento mandibular para o paciente, de função mandibular, para que ele não tenha mais a dor. Então, você vai começar a trabalhar pontualmente naquela musculatura. Fazendo o quê? Fazendo com que, se você tem esse nódulo, esse ponto gatilho miofacial, você tem naquela região muscular diminuição da oxigenação que chega naquela região, diminuição da vascularização, e você tem um processo inflamatório ali associado. Então, você tem que trazer alternativas para que aumente a vascularização ao redor daquele nódulo, para que chegue mais nutrientes, para que chegue mais oxigênio, para esse músculo voltar a trabalhar novamente. Então, uma das alternativas de tratamento são exercícios terapêuticos que você trabalha o alongamento da musculatura e, no momento seguinte, o fortalecimento dessa musculatura.